Você já ficou acordado de madrugada olhando para o teto com aquele nó no estômago? Aquela sensação de que tudo que você construiu, a sua casa, o seu emprego, a sua família, a sua estabilidade, pode desmoronar a qualquer momento? As contas chegando, o dinheiro sumindo, o medo crescendo e a sensação de que você está sozinho tentando segurar tudo. Eu sei como é esse lugar, e é exatamente para quem está nesse lugar que eu gravei esse vídeo hoje. Existe um salmo que foi escrito há mais de 3.000 anos, para pessoas exatamente na sua situação, para quem está com medo, para quem sente que as forças estão acabando, para quem está à beira de perder tudo. O Salmo 91. E hoje eu vou te mostrar não só o que esse salmo diz, mas como aplicar cada versículo dele na sua vida financeira e emocional de forma prática, concreta, transformadora. Fica comigo até o final. Porque o versículo 11 deste salmo contém uma promessa que vai mudar a forma como você enfrenta qualquer crise. E eu vou te mostrar exatamente como ativá-la na sua vida. Antes de entrar no Salmo 91, preciso que você entenda o cenário em que a gente vive. Porque não é só sentimento, é realidade concreta. O Brasil tem hoje mais de 70 milhões de pessoas com o nome negativado. 70 milhões. Isso é mais de 1/3 da população adulta do país. 7 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. E quase metade dessas famílias considera essas dívidas impagáveis. Impagáveis, não difíceis, impagáveis. E o mais doloroso não é o número. O mais doloroso é o que vem junto com a dívida. Vem a vergonha, o isolamento, a sensação de que você falhou como pai, como mãe, como pessoa. Vem a insônia, a ansiedade, o medo de atender o telefone, o medo de abrir o e-mail, o medo de olhar para o extrato. Vem aquela voz dentro da sua cabeça que diz: você não vai conseguir, você nunca vai sair disso, você não merece prosperar. E essa voz é a que mais destrói. Não a dívida em si, a narrativa que a dívida cria sobre quem você é. E é exatamente aqui que o Salmo 91 entra. Não como um escapismo, não como uma fantasia de que tudo vai magicamente desaparecer, mas como um fundamento, uma âncora, uma verdade que você pode segurar quando tudo mais estiver tremendo. Porque a fé não elimina a tempestade. Ela te equipa para atravessá-la. E antes de passarmos para o Salmo, preciso te contar uma história real, de alguém que você provavelmente já ouviu falar. Dave Ramsey. Você já ouviu esse nome? Hoje, ele é considerado um dos maiores especialistas em finanças pessoais do mundo. Tem um programa de rádio ouvido por mais de 18 milhões de pessoas por semana nos Estados Unidos. Escreveu livros best-sellers. Construiu um império de educação financeira. Mas nos anos 80, Dave Ramsey perdeu tudo. Tudo mesmo. Ele havia construído um patrimônio imobiliário de 4 milhões de dólares antes dos 30 anos. Parecia que tinha chegado. Parecia que tinha vencido. E então, em menos de 3 anos, os bancos chamaram todos os empréstimos ao mesmo tempo. O mercado virou. As propriedades foram a leilão. As dívidas se acumularam. Com 28 anos, Dave Ramsey estava falido, com uma esposa grávida, com uma filha pequena, sem casa, sem dinheiro, sem perspectiva. Ele descreveu esse período como o momento mais escuro da sua vida, não pelo dinheiro perdido, mas pelo terror de não saber como ia alimentar a família, pelo medo de decepcionar todos que acreditaram nele, pela sensação de que tudo aquilo era permanente. Foi nesse período que ele se agarrou ao Salmo 91, não como uma fórmula mágica de enriquecimento, mas como a única coisa que ainda fazia sentido quando tudo mais havia desmoronado. O versículo 2 do Salmo 91 diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Direi do Senhor,
Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, 2. Refúgio, fortaleza. Dave Ramsey encontrou nesses dois conceitos a base para reconstruir, não imediatamente, não sem dor, não sem trabalho, mas com uma âncora que o impedia de afundar completamente. Hoje, décadas depois, ele ensina a mesma lição que aprendeu no fundo do poço. A reconstrução financeira começa na cabeça e no coração, antes de aparecer na conta bancária. E é isso que o Salmo 91 oferece. Não riqueza instantânea, mas a estabilidade interior necessária para tomar decisões inteligentes, mesmo no meio do caos. Vamos entrar nesse salmo agora, versículo por versículo, com aplicação prática para a sua vida financeira e espiritual. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Você é meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Salmo 91, 1, 2. Olha a primeira palavra. Habita, não visita, não passa por, não aparece de vez em quando. Habita. Há uma diferença enorme entre um turista e um morador. O turista passa pela cidade, tira foto, vai embora. O morador conhece cada rua, cada atalho, cada esconderijo. O Salmo 91 começa com uma condição. A proteção prometida neste salmo é para quem habita, mora, vive, permanece no abrigo do Altíssimo. E o que significa isso na prática? Significa que a fé não é um botão de emergência que você aciona quando as coisas pioram. É um endereço, um lugar onde você vive todos os dias, nas boas e nas ruins, no abundante e no escasso, na crise e na bonança. E aqui está a aplicação financeira direta. Pessoas que constroem prosperidade real têm uma característica em comum. Elas praticam a gestão financeira todos os dias, não só quando estão em crise. Quem só presta atenção no orçamento quando está devendo é um turista nas finanças. Quem acompanha regularmente, poupa consistentemente, investe com disciplina. Esse é o morador. O abrigo financeiro e espiritual é construído no hábito diário, não no susto pontual. Certamente ele o livrará da armadilha do caçador e da praga mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. Sua fidelidade será seu escudo e proteção. Salmo 91, 3, 4. A armadilha do caçador. Que imagem poderosa essa! Uma armadilha é projetada para parecer segura, tem isca, tem aparência de oportunidade. Você não vê o perigo até estar preso. No mundo financeiro moderno, as armadilhas do caçador têm nomes muito conhecidos: crédito fácil, consórcio enganoso, pirâmide financeira disfarçada de investimento, empréstimo com juros escondidos, publicidade que vende status que você não pode pagar. E o Salmo diz: aquele que habita no abrigo será livrado dessas armadilhas. Como? Pela sabedoria que vem da intimidade com Deus, pela clareza de mente que vem da paz interior, pelo discernimento que separa a oportunidade real de ilusão perigosa. Quantas pessoas você conhece que caíram em armadilha financeira porque estavam desesperadas, porque o medo as fez pegar qualquer tábua no mar, mesmo que fosse uma tábua furada? O medo nubla o julgamento. A paz que vem de habitar no abrigo do Altíssimo, aguça o discernimento. E os versículos 3 e 4 terminam com uma imagem linda. Sob suas asas você encontrará refúgio. Um pintinho sob as asas da galinha não está exposto ao mundo. Está protegido, aquecido, coberto, não invencível, mas coberto. E às vezes, no meio da crise, é exatamente isso que você precisa. Não uma armadura de aço, mas um lugar coberto onde você possa respirar, pensar com clareza e dar o próximo passo com calma. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a pestilência que se propaga nas trevas, nem a destruição que assola ao meio-dia. Salmo 91, 5, 6.
O terror da noite. Quem já passou por uma crise financeira sabe exatamente o que esse versículo está descrevendo. É aquela hora das 2 da manhã, quando você não consegue dormir. Quando sua mente começa a calcular: se eu perder esse emprego, quanto tempo tenho? Se o banco executar a garantia, onde a minha família vai morar? Se a empresa fechar, o que eu faço? O terror da noite não é necessariamente um pesadelo. É a sua própria mente trabalhando contra você na hora em que você está mais vulnerável. E o Salmo diz: não temerás. Não diz não sentirás. Diz não temerás. Há uma diferença crucial aí. Sentir medo é humano, é fisiológico. É uma resposta do seu sistema nervoso a uma ameaça real. Temer, no sentido bíblico, é deixar o medo governar, é deixar o medo tomar decisões por você, é deixar o medo paralisá-lo quando você precisar agir. Deus não prometeu tirar o sentimento do medo, prometeu que o medo não teria autoridade sobre você. E aqui está como isso se aplica praticamente. Quando você acorda às 2 da manhã com o coração acelerado, pensando nas contas, a tendência é ficar ali, catastrofizando, imaginando os piores cenários possíveis. Mas há uma alternativa que funciona e que tem base tanto espiritual quanto neurocientífica. Em vez de ficar girando nos pensamentos, você anota. Escreve tudo que está te perturbando. Coloca no papel. E então, em vez de tentar resolver às 2 da manhã, quando seu cérebro está em modo de sobrevivência, você decide: isso fica aqui. Amanhã, descansado, eu lido com isso. E ora. Não uma oração de desespero, uma oração de entrega. Senhor, esses problemas são maiores do que eu, mas não são maiores do que tu. Eu entrego esses problemas para ti e vou descansar agora, porque amanhã eu precisarei de clareza para agir. Isso é o que significa não temerás o terror da noite. Não é negação do problema. É recusa em deixar o problema roubar o seu descanso, que é exatamente o que você precisa para resolver o problema. E isso, meu amigo, é a fé como ferramenta prática, não como escapismo. Esse é o ponto que eu abri lá no começo. A fé não elimina a tempestade. Ela te equipa para atravessá-la, preservando a energia mental e emocional que você vai precisar quando o sol nascer. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas a ti não chegará. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Salmo 91, 7, 8. Esse versículo é um dos mais impressionantes do Salmo inteiro. Ele não nega que haverá crise. Não diz que tudo vai ficar bem para todo mundo. Diz que 1000 cairão ao teu lado. As crises são reais. As perdas são reais, as empresas fecham, os empregos acabam, os mercados caem, as economias entram em colapso. O Salmo não ignora isso. Ele diz: tudo isso vai acontecer e você vai testemunhar. Mas acrescenta: a ti não chegará. Por quê? Não por sorte, não por imunidade mágica, mas porque quem habita no abrigo do Altíssimo desenvolveu algo que a maioria das pessoas não tem: resiliência, discernimento, fundamento. No mundo financeiro, isso se traduz em reserva de emergência, diversificação, gestão de risco. São as ferramentas práticas do 1000 cairão ao teu lado, mas a ti não chegará. A proteção divina não dispensa a responsabilidade humana. Ela opera através dela. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará perto da tua tenda. Salmo 91, 9 e 10. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio. Aqui aparece de novo a condição. O porquê, o fundamento que precede a promessa. Essa é uma das maiores armadilhas de leitura bíblica. A gente lê as promessas sem ler as condições. A promessa é linda, nenhum mal te sucederá, mas ela está atrelada a uma condição: fizeste do Senhor o teu refúgio.
Não visitaste, fizeste, construíste, estabeleceste. E aqui está o paralelo financeiro mais poderoso do Salmo inteiro. A proteção financeira também tem uma condição. Nenhum mal financeiro me alcançará é uma promessa para quem construiu fundamentos sólidos, quem gasta menos do que ganha, quem poupa antes de gastar, quem tem reserva de emergência, quem foge das dívidas de juros altos, quem diversifica. Não é questão de perfeição, é questão de fundamento. Uma casa construída sobre rocha pode ser sacudida pela tempestade, mas ela não cai. Uma casa construída sobre areia cai ao primeiro vento. A promessa do versículo 10 é para quem construiu sobre rocha, tanto espiritualmente quanto financeiramente. Pois ele ordenará que seus anjos cuidem de você em todos os seus caminhos. Eles o carregarão em suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Salmo 91, 11, 12. Chegamos ao versículo 11, o que eu prometi lá no começo do vídeo. Ele ordenará que seus anjos cuidem de você em todos os seus caminhos. Todos os seus caminhos. Não os caminhos fáceis, não os caminhos de sucesso e prosperidade. Todos os caminhos. O caminho da dívida, o caminho da perda, o caminho da incerteza, o caminho das 2 da manhã olhando para o teto. Em todos esses caminhos, há uma guarda que você não vê, mas que está lá. Um suporte que opera além da lógica humana. E para que você não tropece em pedra alguma, não diz que não haverá pedras. Diz que você não vai tropeçar nelas. Há pedras no caminho da recuperação financeira, o credor que não aceita negociar, o emprego que não aparece, o investimento que demora mais do que o esperado. A promessa não é remover as pedras, é que você vai passar por cima delas. E sabe como eu vi isso se aplicar na vida real? Em pessoas que, no meio da maior crise financeira das suas vidas, tomaram uma decisão pequena e correta. E essa decisão, que parecia insignificante na época, abriu uma porta que mudou tudo. Um currículo enviado no momento certo, uma conversa com a pessoa certa, uma oportunidade que apareceu do nada. Os anjos do versículo 11 muitas vezes têm rostos humanos. São o amigo que te indica para um trabalho. O familiar que te oferece um teto quando você mais precisa. O orientador que aparece na hora exata, mas eles só aparecem para quem está em movimento, para quem, apesar do medo, continua caminhando. Você pisará sobre o leão e a cobra, você espezinhará o leão feroz e a serpente. Salmo 91, 13. Leão, cobra, leão feroz, serpente. No contexto bíblico, essas imagens representavam os maiores medos e ameaças da época. O perigo imprevisível, o inimigo mortal, a ameaça que pode aparecer do nada. No contexto financeiro de hoje, esses são os medos que mais paralisam. O medo de perder o emprego, o leão. O medo de não conseguir pagar as contas, a cobra. O medo de decepcionar a família, o leão feroz. O medo de nunca conseguir sair da dívida, a serpente. E o Salmo diz, você pisará sobre eles, você terá autoridade sobre eles. Não diz que eles vão desaparecer, diz que eles estarão sob os seus pés, não você sob os pés deles. E essa é a virada de perspectiva que eu quero que você leve deste bloco. Você não é definido pelos seus problemas, você tem autoridade sobre eles. A dívida não é quem você é algo que você está atravessando. O medo não é o seu destino, é um obstáculo temporário que você vai pisar por cima. Você não é definido pelos seus problemas, você tem autoridade sobre eles. Porque ele me ama, eu o livrarei. Porque conhece o meu nome, eu o protegerei. Quando ele clamar a mim, eu responderei. Estarei com ele na angústia, o livrarei e o glorificarei. Salmo 91, 14, 15. Até aqui, o Salmo foi escrito em terceira pessoa. Ele, aquele que, você. Mas aqui, nos versículos 14 e 15, acontece algo extraordinário. Deus fala em primeira pessoa, diretamente.
como se o salmo inteiro fosse uma preparação para esse momento onde o próprio Deus responde. E o que ele diz? 4 afirmações que eu quero que você grave na memória. Primeiro, porque ele me ama, eu o livrarei. A condição da libertação não é perfeição, não é nunca ter errado, não é nunca ter se endividado por decisão irresponsável. É amor. A condição é amar a Deus. Isso muda tudo para quem está carregando culpa financeira, para quem está com vergonha de ter chegado onde chegou, para quem acha que não merece ajuda porque foi burrice minha. A condição não é não ter errado, é amar. Segundo, porque conhece o meu nome, eu o protegerei. Conhecer o nome de Deus é ter intimidade com Ele, é ter um relacionamento real, não apenas um conhecimento intelectual sobre Ele. E há algo profundo aqui. Deus diz, porque conhece o meu nome, não porque sabe que eu existo, mas porque conhece, relação pessoal, íntima, viva. Terceiro, quando Ele clamar a mim, eu responderei. Quando? Não se. Quando? Deus não está dizendo, talvez eu responda, ou se eu tiver tempo, ou se você orar do jeito certo. Ele diz quando você clamar. Ponto. Eu responderei. E o clamor é honesto. Não precisa ser eloquente. Não precisa ser a oração certa com as palavras certas. O clamor pode ser, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Me ajuda. Isso é suficiente. Quarto, estarei com Ele na angústia. Na angústia, não depois da angústia, não fora da angústia, na angústia. Deus não prometeu te tirar da angústia imediatamente, prometeu estar com você dentro dela. E às vezes, a presença é mais poderosa do que a solução. Um pai que fica do lado do filho enquanto ele chora, não resolve o problema imediatamente. Mas a presença do pai muda completamente a experiência do filho com o problema. É isso que o versículo 15 está dizendo. Eu estarei lá, no lugar mais escuro. Você não está sozinho. E aqui está a resposta ao loop que eu abri. O que fazer quando os anjos não aparecem? Clama, com honestidade, com a angústia toda, e confie que a resposta vem. Nem sempre no tempo que você quer, nem sempre da forma que você espera. Mas vem, com longura de dias o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91:16, o versículo final. E é de uma beleza perturbadora. Com longura de dias o satisfarei. Longura de dias, não pressa, não urgência. Comprimento, profundidade, plenitude de vida. A promessa final do Salmo 91 não é de riqueza instantânea, é de uma vida plena, satisfeita, completa. E lhe mostrarei a minha salvação. Não só a salvação espiritual. A palavra hebraica usada aqui, Yeshua, engloba libertação, saúde, prosperidade, completude. É uma promessa de vida completa para quem habita no abrigo do Altíssimo. Tudo certo. Você conheceu o Salmo 91. Você entendeu a profundidade espiritual de cada versículo. Mas eu seria irresponsável se eu parasse aqui, porque fé sem ação é incompleta, e você sabe disso. Então vou te dar 5 passos práticos para ativar a proteção do Salmo 91 na sua vida financeira agora. Não amanhã. Não quando as coisas melhorarem. Agora. Passo 1. Habite. Crie uma rotina espiritual diária antes de olhar para as finanças. O Salmo 91 começa com aquele que habita. Então, o primeiro passo é criar um hábito de habitação diária com Deus. Antes de abrir o celular, antes de checar e-mail, antes de olhar para as contas. 10 minutos de oração e leitura bíblica. Isso não é misticismo, é higiene mental e espiritual. É começar o dia com o fundamento certo antes de encarar qualquer tempestade. Pesquisas sobre saúde mental mostram consistentemente que pessoas com prática espiritual regular têm menor índice de ansiedade e maior capacidade de tomada de decisão sob pressão.
O Salmo diz isso há 3.000 anos. A ciência confirma hoje. Passo 2. Em frente, mapeie a realidade completa das suas dívidas. O versículo 3 fala em ser livrado da armadilha. Mas para sair de uma armadilha, você precisa primeiro reconhecer que está nela. Muitas pessoas vivem em negação financeira. Não abrem o extrato, não somam o total das dívidas, vivem com a sensação vaga de que está ruim sem saber exatamente o quanto. A negação não protege, ela paralisa. Pegue um papel ou uma planilha e lista tudo. Cada dívida, cada credor, o valor total, a taxa de juros, a parcela mensal. Eu sei que parece aterrorizante, mas aqui está a verdade. Um número concreto, por maior que seja, é sempre menos assustador do que um medo vago e sem forma. Quando você olha para o número concreto, o leão vira um obstáculo mensurável, e obstáculos mensuráveis têm soluções. Passo 3. Priorize. Ataque primeiro a dívida com o maior juro, não a maior dívida. A dívida com o maior juro. Lembra da regra dos 72? 72 dividido pela taxa de juros, e anos para a dívida dobrar. Se você tem uma dívida no rotativo do cartão a 300% ao ano, ela dobra em menos de 3 meses. Cada dia que passa, essa dívida cresce exponencialmente. Pague o mínimo em todas as outras dívidas. Coloque tudo que sobrar na de maior juro. Quando ela acabar, passa para a próxima. Esse método se chama avalanche de dívidas e é o mais eficiente matematicamente. Enquanto faz isso, negocie. Ligue para os credores. A maioria prefere receber alguma coisa a não receber nada. Dívidas com mais de 90 dias de atraso frequentemente têm desconto de 40%, 50%, às vezes mais. Você foi livrado da armadilha do caçador, mas você precisa caminhar para fora da armadilha, não esperar que ela se abra sozinha. Passo 4. Proteja, construa uma reserva de emergência mínima. Enquanto paga as dívidas simultaneamente, mesmo que seja 50 reais por mês, comece uma reserva de emergência separada. Por que simultaneamente? Porque sem uma reserva mínima, qualquer imprevisto pequeno, um pneu furado, uma consulta médica, te joga de volta no cartão de crédito. A reserva de emergência é o abrigo financeiro que o Salmo descreve. É o lugar onde você se protege dos 1000 que cairão ao teu lado. Não precisa ser 6 meses de gastos de uma vez. Começa com 500 reais, depois 1000 reais, depois 1 mês de gastos. Constrói gradualmente. Guarda em uma conta separada, de preferência com rendimento, mas separada da conta corrente, fora da vista, fora da tentação. Passo 5. Declare. Use o Salmo 91 como âncora emocional nas noites difíceis. E aqui está o fechamento do loop que eu abri lá no começo. Nas noites de terror, nas horas de ansiedade, quando o medo vier, leia o Salmo 91 em voz alta, não como magia, mas como uma declaração de onde você está, no abrigo do Altíssimo, não à mercê dos ventos. Não terei o terror da noite. Isso não é negação. É uma escolha de perspectiva, é recusar deixar o medo governar. Ele ordenará que seus anjos cuidem de você em todos os seus caminhos. Isso é confiar que há uma força maior trabalhando. Mesmo quando você não consegue ver, declare, ore e depois durma, porque amanhã você vai precisar de clareza para agir. E clareza começa no descanso. Lembra do Dave Ramsey? Deixa eu terminar a história dele. Depois de perder tudo com 28 anos, ele levou anos para reconstruir. Não foi rápido, não foi fácil. Houve noites em que ele leu o Salmo 91 de joelhos, sem saber se haveria comida suficiente para a semana seguinte. Houve momentos em que a promessa parecia distante demais para ser real. Mas ele continuou, passo a passo, com fé e com ação ao mesmo tempo. Hoje, o Dave Ramsey ajudou mais de 10 milhões de famílias a sair das dívidas.
O seu programa treina pessoas para a recuperação financeira, usando princípios que combinam responsabilidade prática com fundamento espiritual. E em quase todas as suas palestras, ele menciona aquele período sombrio. Não com vergonha, com gratidão. Porque foi na crise que ele descobriu o fundamento real. Foi perdendo tudo que ele aprendeu que tinha valor de verdade. E há algo que ele diz que ficou gravado em mim. Se você está no fundo do poço, você está num ótimo lugar para começar a construir uma fundação de verdade. O fundo do poço é um lugar terrível, mas é o lugar mais firme que existe. E se você está lá agora, se você está com medo de perder tudo ou já perdeu muito, saiba que você está exatamente no lugar onde começa a reconstrução real. Com Deus como fundamento, com sabedoria como ferramenta, com persistência como combustível. Chegamos ao final do nosso tempo juntos hoje e quero resumir o que você aprendeu, não só como revisão, mas como declaração. Você aprendeu que habitar no abrigo do Altíssimo é um hábito diário, não um botão de emergência. Você aprendeu que o terror da noite é real, mas que você tem autoridade para não deixá-lo governar. Você aprendeu que a proteção divina não dispensa a responsabilidade humana. Ela opera através dela. Você aprendeu que nas promessas do versículo 11, os anjos de Deus muitas vezes têm rostos humanos e aparecem quando você está em movimento. Você aprendeu que estarei com ele na angústia. É talvez a promessa mais poderosa de todo o Salmo, porque não remove a dor, mas transforma a experiência dela. E você aprendeu 5 passos concretos: habitar, enfrentar, priorizar, proteger e declarar. Agora, a pergunta que eu deixo para você: qual desses 5 passos você vai implementar esta semana? Não todos. 1. Escolhe um e faz. Porque um passo na direção certa é infinitamente melhor do que nenhum passo na direção perfeita. E se você está agora com medo de perder tudo, ou já perdeu, quero que você saiba, você não está sozinho. Há uma presença que prometeu estar com você na angústia. Há uma proteção que opera em todos os seus caminhos. Há uma promessa de dias cheios de significado e completude, esperando por você do outro lado dessa travessia. O Salmo 91 não é um talismã, é um convite. Um convite para habitar, de verdade, todos os dias, no abrigo do Altíssimo. Aceita esse convite e começa hoje. Se esse vídeo tocou o seu coração hoje, deixa o like e compartilha com alguém que você ama e que está passando por um momento difícil. Pode ser que esse vídeo chegue na hora exata que essa pessoa precisa. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo que une fé com sabedoria financeira de forma prática e honesta. E deixa nos comentários qual versículo do Salmo 91 tocou mais o seu coração hoje. Me conta, eu leio todos. Que Deus te abençoe, proteja a sua família e te dê a paz que excede todo entendimento. Até o próximo vídeo.